Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. E nós vamos hoje falar um pouco sobre esse tema: confie em Deus em tempos de crise. Confie no Senhor. Eu não sei, eu estou com pouco som aqui em cima e tem muito som lá embaixo, então eu não estou me ouvindo direito. Amém? Se puder alguém, amém, melhorando. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Mais uma vez, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O Salmo 84, versículo 12, a palavra do Senhor diz: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que confia em ti. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor é bom, e o Senhor é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ele protege os que nele confiam. Queridos, a Bíblia nos dá inúmeros argumentos e motivos pelos quais nós podemos confiar em Deus e assim experimentar conforto, experimentar paz, experimentar segurança, mesmo em momentos complicados. No entanto, Deus, que é digno de toda e inteira confiança, e um dos textos que mais expressa essa confiança está ali no Salmo 121, além desses textos que acabei de ler. O Salmo 121, o salmista diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto a mim mesmo: de onde me vem o socorro? De onde me virá o meu socorro? Aonde poderá estar o meu socorro quando eu estou diante de adversidades e eu levanto os meus olhos para os montes? E ele diz: o meu socorro vem de Adonai, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Aquele que te guarda se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor vai proteger a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. Amém, queridos. Glória a Deus. Confiar em Deus. Algumas coisas a gente precisa trazer à tona, porque em momentos difíceis, pastor Renê, não é compreender que vai mudar a nossa vida, é confiar. Muitas vezes nós não vamos entender nada, nós não vamos compreender nada, muitas vezes nós não vamos ter o entendimento do que está acontecendo. Então, o que trata é confiar, é colocar a nossa confiança, é saber que aquele que nos guarda, Ele está atento. Hoje pela manhã, quando eu falava sobre a vida de Jó, a palavra do Senhor nos diz que Jó, em meio à turbulência que veio sobre ele e a sua casa, ele resolveu adorar, ele resolveu glorificar a Deus. O texto não traz detalhes de como Jó enfrentou tudo aquilo,
ele traz a revelação da reação de Jó diante de tudo aquilo. A gente não tem ideia do que é, de uma hora para outra, passar pela turbulência que Jó passou, de enfrentar o que ele passou. Mas no meio de tudo aquilo ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, eu tenho certeza, eu tenho confiança, que eu o verei com os meus olhos, que eu o verei com os meus próprios olhos. Eu sei que o meu Redentor está vivo, que Ele não está desatento, que algo vai acontecer, que o que eu estou vivendo aqui não é o fim, porque Ele está comigo. Então essa confiança, que chega ao ponto da esposa dele dizer para ele: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, amaldiçoa. Que chega ao ponto de alguém dizer: ei, que Deus é esse? Que você vai para a igreja direto, que você cultua direto, e agora a tua vida está assim. Então veja, são esses momentos reais, são esses momentos que você precisa entender que o que vai fazer avançar ou parar é a confiança. E confiança tem a ver com fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando nós olhamos para a vida de Davi, a Bíblia diz que ele foi ungido, ele matou um gigante, e na hora de ser colocado no lugar de rei, ele passa a ser perseguido. Ele foi perseguido, ele foi expulso da sua terra, ele foi parar numa caverna. Mas Davi nunca perdeu a confiança no Senhor. Ele nunca perdeu a confiança. E em determinado momento, nos instantes mais difíceis da vida dele, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e não me faltará o Senhor. Veja, Davi não está dizendo nada. Talvez na sua Bíblia esteja traduzido nada, mas a palavra ali é Elô, e Elô em hebraico é não. Porque o Senhor é meu pastor, mas pode me faltar muita coisa. Pode me faltar muita coisa. O Senhor é meu pastor, mas eu posso passar por muitas crises. O Senhor é meu pastor, mas eu posso passar por muitas situações difíceis. Mas o importante de tudo é que não me faltará o Senhor. Ele não me faltará. E se Ele não me faltará, eu tenho socorro. E se Ele não me faltar, Ele vai me guiar às águas tranquilas. Ele vai me levar às fontes de águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Então é nesse contexto que o salmista diz: não me faltará o Senhor. E porque Ele não me faltará, Sérgio, pastor Sérgio, ele diz: Ele vai preparar uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele vai me ungir a cabeça com óleo. Ele vai fazer transbordar o meu cálice. Quando Davi está falando dessa cena, ele está lembrando de um homem chamado Arão, o primeiro sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote de Israel. E a Bíblia diz que no dia que Moisés proclamou para Israel que Arão seria o sumo sacerdote, uma revolta veio no arraial. Ninguém aceitou. E por que não aceitou? Porque Arão era aquele homem que, quando Moisés subiu para o monte, fez um bezerro de ouro. Então alguém olhou para o passado dele, alguém olhou para a história dele e diz: como pode Deus colocar esse homem como sumo sacerdote? Então sempre alguém vai olhar para o teu passado para não acreditar no que Deus tem para você hoje. Mas eu venho lhe dar uma palavra nesta noite: o Deus que tem planos e propósito com a sua vida é poderoso para fazer você ir além. É Ele que prepara essa mesa. Então veja, Arão, naquele contexto todo, a Bíblia diz que a vara dele floresceu no deserto, que houve fruto,
que houve flor de forma miraculosa, e todos tiveram que aceitar, e ele foi ungido na presença dos seus adversários. Eu quero profetizar hoje sobre a sua vida. Tem uma unção de Deus que virá como respaldo de Deus diante dos seus inimigos. Confie no Senhor, confie de todo o teu coração. Para confiar em Deus em tempos de crise, lembre-se que o seu socorro está nele. Robinho, se puder ainda melhorar um pouquinho, ainda está dando um pouco de microfonia. O seu socorro está nele. O salmista, que certamente passava por alguma situação difícil, ele busca o socorro em Deus. Ele diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. De onde me virá? Aonde eu vou buscar esse socorro? Olhe para mim. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias. Quais são os medos que você tem passado? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Mas uma coisa eu quero lhe dizer nessa noite: tem um socorro de Deus vindo na sua direção. Tem um socorro, tem algo poderoso vindo, tem algo grandioso vindo. Para confiar em Deus em tempos de crise, lembre-se que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. A Bíblia diz: Ele não permitirá que você tropece. Ele não vai permitir que você tropece. Nós começamos o texto aqui dizendo: aquele que é poderoso para nos guardar, aquele que é poderoso para nos apresentar sem mácula, sem mancha. Ele é poderoso, Ele é Senhor acima de tudo e de todos, não há outro. Tudo está debaixo da permissão dEle, nada pode acontecer sem a permissão de Deus. Todos os meus problemas e crises estão sob a sua autoridade. Todos. Guarde isso. Se eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, então eu descanso e encontro paz para viver em meio a quaisquer circunstâncias. O que o Senhor está dizendo, apóstolo? Que até para o diabo tocar em você, ele precisa de permissão de Deus. Eu vou repetir: até para Satanás tocar, ele precisa de permissão. Deus tem autoridade sobre tudo. Tudo está nas mãos dele. E muitas situações que a gente enfrenta são oportunidades de Deus para que a gente cresça, para que a gente confie, para que a gente saia melhor, para que nos tornemos cada vez mais pessoas firmes, confiantes no Senhor. Sabe, queridos, nós estamos entrando nesse tempo em que a Bíblia chama de princípio das dores. E o que são os princípios das dores? São dias difíceis, são dias em que a natureza está gemendo, são dias que o mundo está gemendo, a igreja está gemendo. E nesses dias que vai nascer algo poderoso de Deus, a gente precisa ter esse entendimento de que só confiança vai poder trazer em nós essa segurança. Eu quero só abrir um parênteses, queridos. Logo nós vamos estar com as nossas salinhas, para que as nossas crianças tenham o lugar delas. E eu sei que não é fácil mantê-las quietas aqui, e eu quero pedir à igreja que tenha essa compreensão com a gente. Logo já vai estar tudo pronto para elas também ter o seu lugar para cultuar, para confiar em Deus em tempos de crise. Lembre-se que Ele está atento aos acontecimentos da vida. O protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Ele não dorme, ele está alerta. É Ele que te guarda. Não há perigo de Deus se esquecer de você, pois Ele não cochila, não dorme, Ele está sempre alerta, é onisciente,
onipresente e onipotente. É um guarda perfeito que vigia a todo instante os seus filhos aqui na terra. Não há um detalhe sequer sobre a sua vida que não esteja debaixo do olhar atento do Rei do Universo. Jesus uma vez ele disse: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Lucas 12, 6 e 7. O que ele está dizendo? O Deus que cuida de pardais está atento com a sua vida, está atento com cada um de nós. Precisamos confiar nele, colocar a nossa confiança nele, estabelecer a nossa confiança nele, crer que nele nós já somos mais que vencedores. Para confiar em Deus nesses dias de crise, sabendo que ele é Senhor sobre todos, lembre-se, ele sempre está por perto. Vamos dizer juntos? Ele sempre está por perto. Ele sempre está por perto. O Senhor é o nosso protetor, ele é a nossa sombra que protege. Ele está à sua direita, ele está à nossa direita. Uau, a palavra do Senhor nos diz que ele vai guardar a sua vida como uma sombra à sua direita. O salmista no Salmo 46 ele diz: ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes estremeçam no meio dos mares, ainda que todos os fundamentos sólidos da terra se abalem, há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus acompanha seus servos, ele não os deixa, não os desampara, a sua sombra não desgruda de mim. Ele está totalmente próximo, participando da minha vida de perto, inclusive quando passo por dificuldades. Sob a proximidade de Deus de seus filhos, a palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4:5: perto está o Senhor daqueles que os temem. Perto está o Senhor. O salmista no Salmo 145, versículo 18, ele diz: o Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Deus está perto de nós, ele está próximo de nós. Agora, o que a gente precisa entender é que nós somos alimentados por aquilo que nós ouvimos. Aquilo que nós ouvimos alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida. Se a fé ela vem pelo ouvir, a dúvida também vem pelo ouvir. Aquilo que eu ouço, o salmista ele diz no Salmo 1 que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que tem o seu prazer em ouvir a palavra de Deus, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Sabe qual é o segredo que Deus dá para Josué quando vai entrar na terra prometida? Ele disse: não cesse de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite, então farás prosperar todo o teu caminho. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, apenas se alimente da palavra que já está liberada sobre a sua vida. Josué, tudo o que você precisa é guardar a minha palavra, é colocar essa palavra na tua boca, é se tornar um profeta, é se tornar alguém que é um para-raio dos céus na terra. Isaías no capítulo 6, ele entra no templo num dia de crise, num dia difícil. O rei Uzias morreu, o seu parente, ele entra numa crise, e quando ele entra no templo, no dia da sua crise, ele ouve os céus, e ele percebe que há muito tempo ele não estava ouvindo os céus, há muito tempo ele não estava ouvindo o que Deus estava falando, e por causa disso o coração dele estava sujo, e a boca dele já não era mais profética.
os seus lábios estavam contaminados, ele estava falando o que todos estavam falando. Ele se tornou um homem comum, porque ele agora estava ouvindo coisas comuns, se alimentando de coisas comuns. Não havia um alimento de fé, mas em meio a tudo isso, ele ouve os céus proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite, nesse momento, a despeito do que está acontecendo nas nações, a despeito do que está acontecendo no Brasil, os céus estão dizendo que o nosso Deus continua santo, santo, santo 3 vezes, e a terra inteira está cheia da sua glória. Quantos estão entendendo isso? O Brasil está cheio da glória de Deus. Quantos creem nisso? Dê um aplauso bem forte. A sua casa, a sua empresa, a sua cidade, a nossa igreja está cheia da glória de Deus. Naquele momento Isaías disse: uau, os céus estão falando que tem glória, e a minha boca está falando que tem problema. Os céus estão falando que tem milagre, a minha boca está falando que tem problemas. A minha boca depende do meu coração, Sandro. O que a sua boca fala, Rodrigo, depende do que está dentro do coração. E o que está dentro do nosso coração depende do que a gente ouve, Patrícia. O que nós ouvimos. Ruth, aquilo que nós ouvimos determina o nosso discurso. Pastor Antônio, aquilo que nós estamos captando determina se nós somos profetas ou comuns. Se nós somos pessoas comuns ou profetas. Mas eu quero lhe dar uma palavra nessa noite. O mundo já está cheio de pessoas comuns. O mundo está ansiando pelos filhos maduros, pelos profetas e profetisas que vão se levantar nesses dias. O mundo está ansioso por alguém que tenha uma palavra de destino, quando todo mundo está perdido. As pessoas ao seu redor, elas talvez até lhe instiguem a falar o que os noticiários estão falando, mas a verdade, o que elas querem ouvir é algo muito maior. Hoje eu estava conversando com Oswaldo. Essa semana nós fomos ungir um lugar, e eu fui impactado, porque quando nós terminamos de ungir aquele lugar, colega do Oswaldo que trabalha com ele, eu estava saindo e ele disse: não tem unção para nós? Eu, Renê, ungi o templo todo, o local todo, o instituto inteiro. E quando eu estou saindo, aquele homem olha para mim e diz: não tem unção para nós? E eu falei: uau. E eu falei: tem. E na hora eu pensei que ele queria o meu óleo de unção. Eu falei: pega o óleo de unção. Ele falou: não, não quero óleo de unção. Eu quero a bênção do Senhor na minha vida. Eu quero que você ponha a mão na minha cabeça como você pôs a mão nessas paredes. Meu Deus, como a gente não tem essa intrepidez. Meti mão em tudo quanto é parede, em tudo quanto é lugar. E aquele cara falou assim, aquele homem disse: e na minha cabeça, e na nossa cabeça. E eu fui ungí-los e liberando palavras de vidas. Mas pastor Renê, pastor Sérgio, quando eu terminei de ungir, aquele homem começou a soltar palavras. E eu não me dava conta de como as pessoas estão atentas a nós. E ele começou a pregar para o povo que estava ali. Ele disse: as palavras que saem da boca desse homem são palavras de vida, são palavras proféticas, são palavras de cura, são palavras poderosas. Eu falei: meu Deus! Meu Deus! Eu não estou falando de um homem que vem na igreja, pastor Wilson. Eu estou falando de um homem que ele é admirador das coisas de Deus, mas ainda não é tão presente como você. Mas começou a pregar para os outros e disse: olha, você está doente, a palavra de cura que ele liberou para a sua vida vai acontecer, você vai ser curado. Porque a nossa boca muitas vezes fica comum.
E porque nossa boca fica comum, o mundo ao nosso redor perde a esperança. Mas nessa noite eu venho aqui declarar: Deus está levantando um povo cheio de confiança, uma geração profética que não vai ter nenhuma dificuldade de dizer: assim diz o Senhor. O salmista disse: fica tranquilo, no dia da crise, Bruno, tem um Deus que cuida, tem um Deus que não muda, tem um Deus que tem planos e propósitos e ninguém pode frustrá-los. O mundo está de olho, porque daqui a pouco Deus vai começar a fazer a diferença entre aqueles que são dele e os que não são. E assim como no Egito, uma multidão no dia da saída do povo saiu junto, porque foi vendo, foi sendo evangelizado só pelo que Deus fazia na vida de um povo e no outro não. A Bíblia chama de populacho. Uma geração incontável de gente que não era filho de Abraão disse: eu quero celebrar a Páscoa, porque o Deus que eu vi fazendo o que eu vi fazendo é o Deus que eu quero servir, o Deus desse povo, o Deus dessa nação, o Deus desse povo que tem guardado, que tem feito diferença entre aqueles que são deles e aqueles que não são. Eu quero servir esse Deus. Eu quero dar uma palavra para você nesta noite: Deus vai fazer da sua vida um testemunho vivo nesses dias. Um testemunho vivo. Uau, santo. Deus disse: quem quer separar raio da minha glória aqui na terra? Isaías disse: eu quero. Porque se até agora a minha boca estava contaminada, hoje o meu coração está curado, porque eu ouvi novamente os céus falando. E Deus disse: eu estou tocando a tua boca, eu estou te purificando, e estou te levantando no meio da crise, para que tu sejas um arauto, uma voz profética nessa geração. Para confiar em Deus em tempos de crise, finalmente, lembre-se de que Ele é o seu protetor. A Bíblia diz: de dia o sol não te molestará, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor vai proteger a sua vida, o Senhor vai proteger a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Amém. O Senhor sempre me socorrerá das intempéries da vida. Deus me esconde debaixo da sua proteção. Mesmo que eu passe pelas dificuldades, eu sou guardado pelo cuidado do Pai. Assim como o pássaro guarda os seus filhotes, salvos do perigo, o Senhor tem me guardado. E o mais lindo é que a proteção de Deus acontece em todos os lugares e em todos os momentos. O salmista declara no Salmo 121:8: o Senhor vai proteger a tua saída e o Senhor vai proteger a tua chegada, desde agora e para todos sempre. Amém. E eu quero concluir. O que temer? Deus está sempre pronto a socorrer seus servos. Isso precisa estar claro dentro de nós. Ele está pronto. O que temer? Ele sempre vai manifestar a sua glória. Quando nós olhamos para a vida dos 3 amigos de Daniel, que resolveram ficar firmes diante das ameaças do rei, Deus não livrou eles de serem jogados na fornalha. Mas quando eles foram lançados na fornalha, o 4º homem já estava lá esperando eles. O fogo não queimou eles, e eles saíram de lá com um testemunho. Escute, eu quero dar uma palavra para você nesta noite. Essa crise que você está vivendo será um grande testemunho de vitória, que vai marcar a sua história, a história de muita gente. Só os que creem, dê um aplauso bem forte ao Messias. Alguém vai olhar que ele já chegou. O 4º homem chegou, o fogo aumentou, mas o 4º homem chegou. Apóstolo, a fornalha está sendo aquecida 7 vezes mais. Ok.
você não pode impedir a fornalha de ser aquecida. E se Deus não impediu a fornalha de ser aquecida, fique tranquilo, porque Ele vai entrar nessa fornalha e vai lhe arrancar desse lugar. A Bíblia nos diz que Daniel era um homem de Deus, e por conta de uma trama de invejosos, ele foi lançado numa cova, e ele passou uma noite dormindo com leões famintos. Ele foi jogado no meio daquela cova, mas aquela noite Daniel não dormiu com leões, ele dormiu com o anjo do Senhor, que o guardou e o protegeu. O Senhor, Ele está pronto para transformar esse tempo de crise num grande testemunho na sua vida, num grande testemunho para cada um de nós. Você já imaginou o poder dessa promessa? Essa promessa de que Ele estará sempre pronto para nos socorrer, que você pode confiar em Deus e experimentar alegria e conforto em tempos de crise, que quando você olhar para as montanhas mais altas, que você pode ter certeza que o Deus que te socorre é presente, é Senhor, e Ele vai transformar essa noite de choro num amanhecer de alegria. E eu quero terminar. O salmista no Salmo 34 diz que o favor de Deus, Ele é para sempre. A dor, ela vem por um momento, mas o favor de Deus é para sempre. O choro pode vir nas noites da sua vida, mas a alegria do Senhor, ela está vindo no seu amanhecer. Cláudio, o meu choro tem prazo de validade, porque um dia novo está raiando, e o nome do nosso dia novo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o sol da justiça, é Ele que vem trazendo esse novo amanhecer. Eu não sei o que está afligido o seu coração, eu não sei o que tem bombardeado a sua mente e que tem lhe feito esmorecer. Bombardeios na mente. Talvez eu tenha aqui algumas pessoas que há muito tempo não conseguem dormir direito, preocupadas, angustiadas. Talvez você, na sua angústia, não consegue parar nem para orar. Talvez eu esteja falando com pessoas que têm gasto 80%, 90% da sua energia vital diária correndo de um lado para o outro, chegando no final do dia sem produzir nada, esmurrando o ar, e cada dia mais angustiadas, mais preocupadas. Talvez eu esteja falando com pessoas que a todo momento os diagnósticos dizem que não tem jeito. Talvez você esteja lidando com situações em sua casa, no seu casamento, na sua família. Talvez você tenha filhos que você não tem mais controle sobre eles, e cada dia que passa você tem visto mais e mais o pecado, a destruição tomando conta dessa vida. Mas o Senhor diz: ei, olha para cima, para de olhar para baixo, para um pouquinho, vem para o meu esconderijo, vem para esse lugar onde você vai ouvir a minha voz, vem para esse lugar da intimidade, vem parar um pouco, vem investir essa energia que você está gastando de um lado para o outro, vem na minha presença e se prepare para ver os milagres que eu vou fazer nesses dias na sua vida, porque o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Levante as suas mãos bem alto e diga: meu socorro. Diga: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Sabe, queridos, tem dia que eu olho para mim mesmo e eu digo: Alan, para de se agitar, porque você não vai mudar essa situação. Alan,
O teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ei, diga para você mesmo nessa noite. Fale seu nome bem alto. Alan, para um pouco, porque o teu socorro só pode vir do Senhor. Você pode levantar suas mãos e ministrar para você nessa noite e dizer: ei, porque você está abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu o louvarei. Essa crise não é o meu fim, essa crise será a oportunidade para eu conhecer mais e mais o meu Deus. Espera em Deus, espera em Deus. Meus filhos não são para calamidade, eles serão resgatados. A minha família será resgatada. A minha vida não é para miséria, mas para viver a bênção do Senhor. Ei, espera em Deus, minha alma. Alan, espera em Deus. Igreja Maceia, espera no Senhor. Confia nele de todo o teu coração. Aleluia. Está se colocando em pé.